Olá, sejam bem-vindos ao minicurso de Educação Ambiental e Permacultura, minicurso que a gente vai tratar um pouco também das vivências ecopedagógicas como meio de aprendizado. A gente desenvolveu esse minicurso pensando nos alunos de Tecnologia em Gestão Ambiental, tá certo? Meu nome é Alexei Zaratini. A gente vai tratar inicialmente da educação ambiental nesse minicurso. Depois a gente vai tratar um pouco os temas básicos, né, da permacultura, que é um conceito muito importante, muito interessante aqui para a gente lidar dentro desse contexto de educação ambiental. A gente vai ver um pouco sobre a Estação Luz, que é uma ONG, uma organização não governamental daqui de Ribeirão Preto. A gente vai tratar um pouquinho, conhecer um pouquinho a respeito dela. Um vídeo vai ser apresentado, né, para vocês a respeito dessa Estação Luz. Tá legal? E esse vídeo, a proposta é a gente ver um pouco sobre as vivências ecopedagógicas, na verdade, para mostrar um ambiente de vivência ecopedagógica, e vocês vão entender melhor a relação entre todos esses conceitos ao longo desse minicurso, tá legal? A gente faz um fechamento depois, propondo algumas reflexões. Espero que vocês gostem bastante desse minicurso. Ele traz conceitos e reflexões muito importantes. Ao meu lado aqui está o professor Gustavo, eu vou chamá-lo para ele apresentar os temas da educação ambiental, desse tema maior da educação ambiental. Espero que vocês gostem. Pode vir, professor. Olá a todos os alunos, agradeço o convite do professor Alexei e estarei aqui tratando com vocês a respeito desse grande tema que é muito vinculado hoje nas mídias, é muito vinculado hoje nos meios de comunicação, que é o tema da educação ambiental. E eu parto de uma pergunta para tratar a respeito deste tema, que é qual educação ambiental nós desejamos? Essa pergunta vem de encontro com uma reflexão feita a respeito deste tema e da observação de todas as práticas hoje que são feitas dentro da educação ambiental e que recebem esse nome. Então hoje nós temos educação ambiental como separação de resíduos sólidos. Nós também temos educação ambiental como uma reflexão a respeito dos ambientes naturais. Nós também temos educação ambiental como passeios e vivências ao ar livre. Qual educação ambiental nós desejamos? Isso vai estar de acordo com uma outra questão, que é qual mundo que nós desejamos. Respondendo essa pergunta de qual mundo nós queremos, que mundo nós desejamos, nós podemos então responder a primeira, qual a educação ambiental que nós queremos para chegar nesse mundo desejado. E eu já coloco uma pequena resposta dessa reflexão feita por mim, que é um mundo e uma educação que nos auxilia a educar e a educar-se. Partindo desse suposto, nós necessitamos de que haja a interação entre duas pessoas para que haja a educação, como nós estamos aqui nessa conversa. Com certeza, tudo que nós conversamos e refletimos aqui nesse minicurso, você levará consigo e levará para o seu cotidiano, para o seu dia a dia. Muito bem. E para se pensar nessas questões da educação ambiental, né, vamos observar, fazer um olhar sobre o mundo em qual nós vivemos. Nós estamos notando, olhando para as notícias, para esse mundo que nos cerca, né, algumas coisas que nos estão incomodando. Violência, corrupção, uma série de coisas, uma série de fatos, né, que nos gera conflito, que nos gera incômodo, certo? E esses processos de obstrução da vida, né, de barragem da vida, de onde que eles vêm? Né? Eles vêm de uma filosofia e de uma concepção de mundo do século XVII, século XVIII, né? Então do período do Renascimento e dos filósofos iluministas, e que esse período trouxe para nós até hoje toda a base filosófica do nosso mundo. Consigo, por exemplo, o materialismo, né? O mundo sendo explicado nele mesmo. Tecnocracia, tudo está hoje baseado na técnica, né? Na utilidade daquilo. Se algo é útil, eu dou valor. Se algo não tem uma utilidade agora, para o aqui e agora, eu deixo isso de lado.
Isso carrega consigo um individualismo, uma sociedade cada vez mais baseada no individualismo. O indivíduo é muito importante, mas o individualismo, que é levar o que eu quero acima de qualquer coisa, é algo muito complicado. E aí já falo da competição, né? Se eu quero algo acima de qualquer coisa e eu passo por cima do outro para isso, né? Tá aí tá o fator da competição. E o nosso mundo ele está carregado desses valores. Se eu estou aqui no Brasil, eu encontro esses valores. Se eu estou na Argentina, eu encontro esses valores. Na França, na Espanha, esses valores eles estão espalhados pelo mundo. É o que a gente está chamando aqui de valores hegemônicos. Tá? E o que a gente tem notado, pela observação da sociedade, que a competição nem é sempre benéfica. Tá? Ela gera normalmente a exclusão, porque no fato de competição existe o vencedor, e para necessariamente existir o vencedor, eu tenho que existir aqueles que perdem. E como é que fica o mundo diante de tudo isso? Fica um mundo muito complicado. Como eu havia falado, para cada vencedor há sempre perdedores. Então, e esses perdedores? Muitas vezes são perdedores que passam fome, passam frio, geram situações muito complicadas. Ainda nessa discussão, né, os autores, o Santos, no artigo de Thomson, ele aponta para 5 lógicas de não existência, de exclusão, dessa exclusão dos indivíduos, que é saber e rigor do saber, tempo linear, naturalização das diferenças, a universalidade e a produtividade. Então, esses valores eles estão incutidos, eles estão permeando todo o nosso fazer social, toda a nossa sociedade. O que eu estou tentando levá-los à reflexão é de que, quando nós observamos a crise ambiental existente no mundo, essa crise ambiental, nesse ponto de vista, ela é mais uma face de uma crise maior, que é uma crise ética. Nós, hoje, seres humanos, estamos colocando a nossa ética baseada em todos esses valores que eu acabei de citar. E isso está gerando uma série de conflitos. Então, a relação entre a sociedade e o ambiente físico não é homogênea, não é igual. Há uma simplificação dos ambientes naturais, uma redução do problema, a crença na técnica para compreender a relação. Hoje, qualquer desafio que aparece, ele é visto como um desafio técnico, que a ciência vai trazer uma resposta. Se o mundo ele vai esquentar, a ciência vai dar um jeito. Aquecimento global, a ciência dá um jeito. Desmatamento, a ciência vem dar um jeito. Mas será que é por aí? Nós acreditamos que não. E um ponto muito importante também a se frisar é que a educação ambiental, ela não é algo pronto. Ela é algo que deve ser construído de acordo com o seu contexto social, de acordo com as pessoas com quem você vai trabalhar, de acordo com o seu ambiente. É um ambiente de cidade? É um ambiente rural? Onde você está? Nessa perspectiva, existem diferentes educações ambientais e que nós podemos colocá-las em 2 grandes grupos. A educação ambiental dita oficial e a educação ambiental dita crítica. E dentro delas, algumas correntes importantes, como a corrente naturalista, que é aquela educação que vai levar o indivíduo para ambientes naturais. A sistêmica, que vai procurar ver a sociedade como um organismo, como um sistema. A centrada em valores, a educação ambiental que visa a construção dos valores diferentes no ser humano e um resgate de valores fundamentais para o nosso convívio social, como amor, não violência, paz, ação correta e verdade. E a ecoeducação, tá? Que vai muito de acordo com a linha da ecopedagogia também, que o professor Alexei vai falar daqui a pouquinho com vocês, alguns exemplos. Tá? E as diferenças entre essas 2 grandes linhas, tá? Agora dei uns exemplos, mas essas 2 grandes linhas, oficial e a educação crítica, tá? É que uma visa a manutenção da ordem hegemônica. Então, quando eu levo uma pessoa a reciclar o seu lixo, muito bem, é algo muito positivo, só que nós não podemos parar por aí, tá? Porque senão o problema vai ser reduzido a isso. E nós sabemos que o problema ambiental é esse problema ético, um problema muito maior. E a outra linha, então, visa a ruptura e a reorganização social. Romper com essa velha ordem, romper com essas ideias, esses valores de competição, de individualismo, e se colocar em novos valores, certo? Para daí sim nós promovemos uma reorganização social,
uma reorganização nas nossas atividades econômicas, nas nossas atividades de lazer, em toda a nossa sociedade. Tá? Então é muito importante nós termos esse olhar, esses dois olhares. Vemos que a crise ambiental ela é uma face de uma crise muito maior pela qual nós passamos, que é uma crise ética, e de que quando nós tratamos de educação ambiental, a educação ambiental ela existe em várias linhas, em vários jeitos, tá? Mas ela tem que ter um objetivo muito bem claro, que é romper com esses valores já ultrapassados, com esses valores dessa velha ordem, para resgatar o ser humano e levá-lo a realmente construir uma nova sociedade, que vise mais paz, que vise uma sociedade que o ser humano possa se desenvolver mais integralmente. E, de acordo com isso, uma prática que está sendo feita hoje, que eu vou convidar aqui o professor Alexei para falar um pouquinho melhor com vocês sobre isso, é a prática da permacultura. É uma prática que leva esse ser humano, então, a se reorganizar e a romper com essa velha ordem, construir uma sociedade baseada em valores diferentes, em valores que vai nos levar a uma maior harmonia social. Né? Eu queria convidar aqui o professor Alexei para expor um pouco mais para vocês sobre a questão da permacultura. Obrigado, professor Gustavo. Bom, pessoal, a permacultura ela é um conceito, acredito que muitos de vocês, alguns de vocês ainda não tenham tido contato, né, com esse termo. É um termo que chama a atenção da gente, né, permacultura, o que vem a ser isso, né? Em primeiro lugar, eu acho importante a gente fazer já uma relação entre a educação ambiental e a permacultura, e vocês vão ver que essa relação ela é bem íntima, bem próxima, ao longo da minha explanação, né, a respeito da permacultura, e já para fazer essa ligação entre a primeira parte do minicurso e essa segunda parte, que vem a ser uma visão geral da permacultura. Não tem como a gente passar aqui uma visão aprofundada de todos os conceitos, os princípios, ver detalhadamente exemplos práticos desses princípios, né? Embora isso seja muito importante. Eu espero que com esse minicurso vocês tenham um despertar, uma curiosidade para esses temas, tanto da educação ambiental como da permacultura, que são temas bastante relevantes e a gente acredita que vão vir a ser mais relevantes ainda, né, com o desenrolar aí da história humana. E eu espero então que esse minicurso proporcione para vocês uma curiosidade, uma vontade de saber mais a respeito da permacultura e da educação ambiental. Então, o que vem a ser permacultura, né? Vamos pensar primeiro no termo aqui. Esse autor, Holmgren, no trabalho de 2007, ele é um dos precursores, tá legal? Um dos precursores do conceito, um australiano. Ele traz essa definição básica aqui, é uma definição inicial, ela já apresenta algumas adaptações, algumas modernizações, a gente vai ver isso, mas ele apresenta que a permacultura então seria o seguinte: paisagens conscientemente desenhadas que reproduzem padrões e relações encontradas na natureza e que, ao mesmo tempo, produzem para prover as necessidades locais. Aqui a gente tem alguns termos que eu acho importante destacar. Então, paisagens conscientemente desenhadas, isso nos remete a um planejamento. Eu acredito que para os alunos de tecnologia em gestão ambiental, essa visão do planejamento, do contato entre a prática, né, do contato prático, real ali, dos conceitos da gestão ambiental e da educação ambiental, isso é muito importante. A gente tende a se interessar, né, por essas oportunidades de colocar em prática. A permacultura permite isso, de certa maneira, porque ela leva, né, o permacultor, o pensador que leva em consideração a permacultura, leva essa pessoa, esse sujeito, a planejar conscientemente as paisagens, planejar as atividades humanas e planejar os sistemas produtivos, né? Esses termos eles vão ser recorrentes na minha explicação a respeito da permacultura. Então, o planejamento, né, o pensar as atividades humanas e os sistemas produtivos humanos, esses termos eles vão ser recorrentes porque são um objeto de estudo e de análise sobre o qual a permacultura se debruça constantemente. Uma outra questão importante aqui, né, é
essa ideia do reproduzir padrões e relações encontradas na natureza. Uma ideia, né, trazida e resgatada, aliás, pela permacultura, que é muito importante, é essa ideia de reproduzir os padrões e as relações que a gente encontra na natureza. Porque são padrões e relações e comportamentos, né, que tendem a ser mais sustentáveis, mais permanentes, né, e daí a sua importância. Até para lembrar um pouquinho, permacultura, a gente já de cara a gente percebe que é um termo que nos leva a pensar em permanência e em cultura, né? Cultura como um conjunto de valores, de princípios éticos, de atitudes. Aqui eu já resgato novamente um pouco dos elementos que o professor Gustavo trouxe, né? E permanência no sentido de sustentabilidade, de como o ser humano se inserir no mundo, se comportar no mundo, levando em consideração a sua necessidade de permanência e de permanência do meio natural como um todo. Então a gente vê que reproduzir essas relações e esses padrões encontrados na natureza é um princípio, uma atitude, né, algo a se levar em consideração, em conta, para desenvolver essas atividades humanas, esses sistemas produtivos e poder beneficiar tanto o ser humano, né, como o ambiente natural que se encontra ali. Portanto, quando eu falo de sistemas produtivos e de atividades humanas, a gente tem aqui prover as necessidades locais. Por que locais? A gente vê que a permacultura é um termo ainda recente, né? Mas que envolve algumas maneiras diferentes de pensar. Eu vou tratar um pouquinho mais a respeito disso nos próximos slides, mas eu quero que esses locais aqui fiquem desperto na memória de vocês. Então, de uma maneira geral, levar em consideração a permacultura é usar um pensamento sistêmico, né? E de princípios de design, ou princípios de desenho, né, dessas atividades, desses sistemas produtivos, que proporcionam a visão de uma cultura permanente, permacultura, como eu já falei, e sustentável. Bom, um propósito da permacultura muito relevante, acredito que já começa a ficar claro para vocês, é permitir que o permacultor, as pessoas, né, projetem, criem, administrem e aprimorem, principalmente, qualquer esforço feito, né, por pessoas, por famílias e comunidades em busca de um futuro sustentável. Vejam que há três perspectivas aqui, né, três perspectivas de atividades humanas. Pessoas, famílias e comunidades. Então na perspectiva individual, né, do indivíduo, como ele se relaciona ali com o meio em que ele se encontra. Na perspectiva das famílias, que é um conjunto de pessoas um pouco mais restrito. E na perspectiva de comunidades. Comunidades já pensando num conjunto mais amplo de pessoas que se inserem em determinado meio ali, em busca de um futuro sustentável. Vocês podem estar se perguntando agora por que não existe aqui o termo global, né? Aquela perspectiva global. Na verdade, a permacultura ela acredita em pequenas soluções de âmbito local. Aqui eu resgato o termo que eu quero que vocês lembrem bastante. Mas será que então a permacultura não poderia nos proporcionar soluções em âmbito global? Pode, a permacultura pode, né? Principalmente porque a gente leva em consideração que pequenas mudanças locais, em conjunto, podem levar a soluções globais de problemas globais, né? Então, daí a importância de uma rede de permacultores que vem se desenvolvendo ao longo do tempo. Esse é um conceito recente, né? Mas que são, a grosso modo, pessoas dedicadas a pensar em soluções locais que reproduzam, né, esses comportamentos, esses padrões da natureza, para buscar sustentabilidade em âmbito local. Bom, um conceito desse ele precisa de alguns fundamentos. No caso da permacultura, a gente tem hipóteses, né, fundamentais, que seriam quais? Eu vou explicar aqui um pouco mais superficialmente e espero que essa explicação, né, como eu falei, traga a vocês um despertar, uma curiosidade para se aprofundar nesses temas.
as hipóteses, então, o ser humano, relacionando o ser humano às leis científicas, né, e a evolução da vida. O que seria isso? O ser humano, embora seja um ser diferente, aí, inserido no meio natural, ainda assim ele é um ser que se submete às leis naturais, né, que a gente classifica aqui, denomina como leis científicas. Mas o ser humano, por mais que a gente queira, a gente não consegue não se submeter às leis naturais aqui na Terra, né? Uma dessas leis, né, aí entra uma dessas hipóteses fundamentais, diz respeito à evolução da vida. Por quê? Porque a gente nasce, cresce, vive e morre, né? E porque as relações humanas, as sociedades humanas se modificam ao longo do tempo. Então, existe uma evolução, não é tudo estático, tá certo? Vocês podem perceber que, apesar de a gente chamar de hipótese, parece bastante intuitivo, bastante lógico, não é verdade? Esse entendimento de que nós nos submetemos às leis naturais, leis da física, química, enfim, leis da ciência, né? E já que nós nos submetemos a elas, também nos submetemos a essa questão da evolução da vida. Uma outra hipótese relaciona combustíveis fósseis, as novas características, né, que essa sociedade contemporânea assume. Então, a partir da utilização, né, do aproveitamento da energia de combustíveis fósseis, que são combustíveis não renováveis, a sociedade humana, a humanidade, né, ela passa a ter acesso a uma disponibilidade de energia muito maior. Essa grande disponibilidade de energia, ela é inédita na história humana, né? E ela leva ao desenvolvimento de algumas características específicas, que o professor Gustavo até já tratou, que são características que dizem respeito aí à sociedade contemporânea. Algumas delas, por exemplo, o próprio materialismo, o individualismo, né? Esse ligamento entre a disponibilidade, a fartura de energia e o desenvolvimento desses valores pode parecer um pouco nebuloso inicialmente, mas se a gente pensar que a sociedade, né, as pessoas, quando elas passam a dispor de recursos de energia em abundância, elas deixam de dar valor, de pensar algumas necessidades realmente básicas da sua vivência, né? Então, combustível fóssil, né, ele é não renovável. E diversos outros recursos que a gente utiliza, a humanidade contemporânea, né, utiliza, são recursos não renováveis. Se eles são não renováveis, a gente assume que, e a gente continua utilizando-os, a gente assume que em dado momento eles vão acabar, né? E não é só esse o problema, a gente tem outros problemas que nos levam a crer que há uma crise ambiental em curso. Essa crise ambiental, ela leva necessariamente a transformações. Necessariamente porque as transformações são necessárias. Necessárias por conta de haver ameaças, né? O ser humano, ele se coloca diante de ameaças numa postura de transformação, de planejamento, e é nada mais natural que, havendo, de fato, uma crise ambiental em curso, se essa crise ambiental leva à necessidade de transformações, essas transformações se dão em razão das ameaças que estão relacionadas, né, a essa crise ambiental. Então a gente tem a sociedade industrial global, que é um conceito aqui que remete a essa sociedade contemporânea, que é energointensiva, ou seja, precisa de muita energia, né, dispõe e utiliza muita energia sob diferentes formas. E essa sociedade industrial global, então, ela gera impactos no meio natural. Só que esses impactos, eles não são perfeitamente conhecidos agora, né? A gente vai conhecê-los melhor à medida que o tempo passa. Então a gente tem aqui também a questão dos combustíveis fósseis, do esgotamento que é inevitável, como eu já tratei anteriormente, desses combustíveis por serem recursos não renováveis, né? E o que leva a uma necessidade de retorno aos princípios. Que princípios são esses? Os princípios de desenho das atividades humanas e dos sistemas produtivos humanos. Um retorno daqueles princípios que não eram baseados numa disponibilidade, numa abundância de energia como a gente tem hoje. Isso nos leva, então, a assumir que há um futuro de energia decrescente,
uma disponibilidade decrescente de fontes de aproveitamento de energia, né? E essa disponibilidade decrescente levaria inevitavelmente a uma redução da população humana. Parece, eu explicando tudo isso, né, e aqui eu relaciono de novo o esgotamento de fontes não renováveis de energia, né, que é uma realidade apontada por outros estudiosos, não somente aqueles da permacultura, o que faz a gente acreditar de fato que esse é um conceito, né, um entendimento lógico de que são recursos não renováveis e a gente utiliza e em dado momento eles vão acabar. Mas parece que, tratando desses temas, dessas hipóteses, a gente vê um mundo muito catastrófico, né? Mas aqui eu reproduzo, então, mais uma fala do autor, Holmgren, que nos diz que é claro, né, que a Terra tem sido transformada pela ascensão energética da humanidade, fazendo o futuro tão desafiador e tão interessante quanto qualquer período da história. Aceitando abertamente tal futuro como inevitável, nós temos então uma escolha, né, entre uma temível cobiça, uma elegante displicência ou a adaptação criativa. Vejam nos termos que a gente destacou aqui. Desafiador e interessante. Desafiador e interessante é diferente de catastrófico, de que tudo vai dar errado, né? A permacultura ela busca uma postura séria em relação a essas alterações dos padrões de comportamento humano, porque são alterações, né, são desafios que ocorrem em qualquer período da história da humanidade. Esse é só mais um período da história da humanidade, né? Então, se a gente aceita essas alterações como algo dado, né, um dado de realidade, então a gente passa a precisar de uma adaptação criativa para esse novo contexto, para essa nova realidade. Bom, o professor Gustavo tratou bastante de ética, de valores aqui com vocês, e a própria permacultura tem um tripé de princípios éticos, né, que permeiam, que dão origem, né, que dão norte aos princípios de design, de desenho das atividades e dos sistemas produtivos humanos. Enfim, esses princípios éticos, eles são o norte realmente, né, o direcionador. Eles, em geral, buscam contrapor, qualquer princípio ético busca contrapor o egoísmo de alguma maneira. Então, a gente tem que essa civilização humana, ela tem um poder crescente, né, por conta de dispor de energia sob diferentes formas, uma disponibilidade crescente, só que esse poder ele não é um poder homogêneo, né, ele está concentrado, ele é heterogêneo em diferentes camadas e diferentes situações sociais das sociedades humanas. Isso leva a uma necessidade de ética, de a gente resgatar essa questão ética. Os princípios éticos da permacultura, eles são relativamente comuns, né, a culturas tradicionais locais. Então, esses saberes que a permacultura busca resgatar, eles complementam uma cultura científica. E eles não embatem, né, eles não vão contra essa cultura científica. Pelo contrário, a ideia é complementar um saber com o outro, né? E para isso a gente chega então num quadro mais amplo de conceitos e valores, que é uma proposta de superação desses valores hegemônicos que fatalmente a gente vai precisar repensar numa sociedade de energia decrescente. A gente tem aqui a flor da permacultura, eu não vou me estender muito aqui, mas uma figura bastante básica da permacultura que a gente utiliza, né? E nela aqui, então, você tem os 3 princípios básicos, esse verdinho, essa planta aqui, seria o cuidado com a terra, essas 2 pessoas aqui, o cuidado com as pessoas, né, e a partilha de excedentes. Esses 3 princípios, então, eles vão nortear e direcionar os demais conceitos e ações da permacultura. A gente tem os princípios de desenho ou design aqui, né, observar, interagir, captar e armazenar energia, obter rendimento, buscar sistemas autorregulados, aceitar feedback. Cada figura dessa, pessoal, cada representação gráfica dessas tem uma razão de ser, né? E aí vocês podem se inteirar mais a esse respeito em aprofundamentos aí do tema da permacultura. Mas aproveitar serviços e recursos renováveis, tá legal? Isso está muito ligado aos conceitos da tecnologia social, por exemplo, o que é uma tecnologia social, né?
é uma tecnologia, é uma utilização do saber científico que é aplicado em situações de necessidade, de maior necessidade. São tecnologias sociais que são, então, resgates desse saber científico de uma maneira mais simples e mais disseminável, né, em situações e em populações, às vezes em situação de risco, né. Então, a tecnologia social, ela é uma ferramenta muito importante, que a permacultura se utiliza bastante disso, e nada mais é do que levar em consideração o uso desses recursos renováveis, desses serviços renováveis, né? Ações de micro-organismos, o metabolismo de determinados micro-organismos na água negra, né? Nos dejetos humanos, para metabolizar essa matéria orgânica e a gente poder permitir, né, que aquela água negra que é de dejetos humanos, ela siga o caminho natural dela. Então são diversos princípios aqui: não gerar desperdício, partir do padrão para os detalhes, valorizar a integração, valorizar soluções lentas e pequenas, eu já tratei bastante disso aqui, né? Valorizar a diversidade, os elementos de borda, elementos marginais, e valorizar a inovação, a adaptação criativa, né? São princípios de design que vão nortear o pensar permacultor, né? O analisar o ambiente ali para propor alternativas que levem em consideração a permanência daqueles sistemas, das pessoas inseridas naquele ambiente e do ambiente em si. Vejam, como eu falei, então, os princípios de design são partes, né, de um todo, de um pensamento sistêmico. Eles são indissociáveis. Se a gente fosse exemplificar e aprofundar eles aqui, exemplificar ia fatalmente exemplificar outros, né? E eles acabam, então, ajudando na identificação, no desenho, no planejamento e na evolução de soluções reais. Bom, o que é uma perspectiva da permacultura? É uma proposta, né, da permacultura sobre como atuar com a permacultura, né? Então, propor meios óbvios e naturais de se viver dentro dos limites ecológicos é uma perspectiva, uma proposta inicial, né, da permacultura. Então, esses princípios de design da permacultura, eles não substituem, como eu já ressaltei aqui, o conhecimento técnico, conhecimento científico, e nem as experiências práticas de sucesso, né? O que a permacultura busca é utilizar, se valer desse conhecimento técnico e dessas experiências práticas para realizar e para adaptá-las, né, às realidades locais. Então, a gente tem aqui uma necessidade de conscientização, de mudança do modo de vida, né, para que a gente possa se reinserir dentro desses limites ecológicos, e isso demanda uma reorganização humana. Aqui eu resgato novamente a educação ambiental, que é o primeiro tema do nosso minicurso, tá legal? Que passa a ser, então, a gente pode ver a educação ambiental como um meio, né, de despertar para essa conscientização e para essa mudança de modo de vida, para que a gente possa se reinserir nos limites ecológicos, né, nos limites dos recursos naturais disponíveis. A Estação Luz, pessoal, é uma ilustração que eu quero trazer para vocês de uma organização, né, no caso uma organização não governamental, que ela é sediada em Ribeirão Preto, tá certo? E ela é classificada como OSCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Ela desenvolve projetos justamente ligados à educação ambiental, à permacultura, né, e à disseminação de tecnologias sociais alinhadas a esses dois conceitos, tá legal? A missão dessa organização, que eu trago aqui para que vocês tenham uma visão um pouco mais prática e também uma ilustração do que é uma organização que se dedica à disseminação desses conceitos, né? Então, a missão dela seria contribuir para o redesenho da paisagem urbanística da cidade de Ribeirão Preto, uma atuação local, encorajando políticas e abordagens sistêmicas, né? Que significaria, né, esses sistêmicos, que integrem os aspectos sociais, econômicos, ambientais, né? Então, essa missão deixa um pouquinho claro essa proposta de atuação local, tá legal? E isso leva muito em consideração os próprios princípios da permacultura, que a ideia é agir localmente, né, para
para que a gente consiga uma atuação humana mais sustentável. O que busca a Estação Luz? Busca servir de referência, né, no trabalho de educação ambiental transformadora. Servir de referência significa se dedicar de maneira séria a esse tipo de atuação e com o entendimento, né, de que é um trabalho contínuo, um trabalho ininterrupto, para que esses elementos, esses conceitos, a educação ambiental, a permacultura possam ser disseminados. Disseminados porque entende-se que há uma necessidade de conscientização, inclusive para reorganizar essa paisagem urbanística de Ribeirão Preto, né? E aí nisso se leva em consideração a permacultura, que contribui com uma perspectiva, né, de lógica sustentável no desenvolvimento humano. Pessoal, agora vocês vão assistir um vídeo, tá legal? Que é uma apresentação da sede de uma área de proteção permanente do lado da Estação Luz. Espero que vocês gostem desse vídeo. A gente volta depois para fazer o fechamento. Bom, pessoal, essa é a sede da Estação Luz, um espaço verde dentro de Ribeirão Preto. Como eu já expliquei para vocês, a ONG busca desenvolver os conceitos da permacultura, trabalhar com educação ambiental junto a diferentes públicos. A gente usa esse espaço para experimentar tecnologias sociais e para propor uma nova visão, uma visão diferente para a população do meio urbano daqui de Ribeirão Preto. Eu vou apresentar para vocês esse espaço para a gente conhecer um pouco melhor como funciona e do que se trata a Estação Luz. A gente está aqui do lado de dois exemplos de tecnologias sociais, são experimentações de tecnologias sociais que a gente fez aqui, o acabamento, o reboco natural, que utiliza terra e palha, e um telhado verde, que são dois exemplos de experimentação de tecnologias sociais que a gente fez aqui. Tecnologias sociais são alternativas que levam em consideração o conhecimento científico, humano, e as necessidades de sustentabilidade e de convivência social das pessoas, né? Aqui a própria parede é um exemplo de experimentação e oficina de tecnologia social, já que ela foi pintada, né, com uma tinta natural. A gente consegue observar aqui as figuras da permacultura, dos princípios de design da permacultura, como eu expliquei para vocês, desse lado. Então, você tem o desenho de padrões e detalhes, e diferentes princípios da permacultura, como a gente já viu anteriormente. Aqui, por exemplo, nós temos as figuras dos 3 princípios éticos da permacultura, que a gente já viu. Esses 3 princípios éticos, eles permeiam os diferentes princípios de design, e nesse espaço, então, que é um espaço inicial das vivências ecopedagógicas, a gente introduz os participantes aos conceitos da permacultura para que eles possam passar a relacionar esses conceitos com as demais vivências que eles vão ter aqui dentro da estação, para reforçar uma vivência ecopedagógica. É um momento em que as pessoas vão ter um contato maior com as questões da natureza, com essa vivência da natureza que a gente acredita ser muito importante para essas populações urbanas. E dentro dessas vivências ecopedagógicas, a gente não busca limitar o participante à vivência, mas também a assimilar conceitos e valores importantes da vida e da relação do ser humano com a natureza. Aqui a gente tem um biofiltro, mais um exemplo de tecnologia social desenvolvida em contexto de oficina. Esse biofiltro, ele objetiva dar a destinação adequada às águas cinzas, que são as águas de pia de cozinha, água de chuveiro, mas nesse caso especificamente as águas da pia da cozinha. Um biofiltro, então, ele é um sistema que filtra, né, e dá os processos biológicos naturais adequados para que essa água de pia de cozinha, ou água cinza, possa ser destinada no curso natural da água. Nesse exemplo aqui, a gente tem um biofiltro que envolve algumas espécies vegetais que estão ali em cima, e o processo se dá também com um meio de micro-organismos, né, que estão no subsolo e vão auxiliar na digestão desses materiais orgânicos que estão junto com a água cinza e precisam ser eliminados ou corretamente digeridos até que eles possam voltar para o ciclo natural da água. A gente está agora na Horta Mandala. É um ponto da sede da estação,
muito importante, principalmente para as vivências ecopedagógicas realizadas com crianças. Frequentemente a gente sabe que as crianças de meio urbano, elas não sabem exatamente a origem dos alimentos e às vezes acreditam até que determinados alimentos vêm do supermercado, né? A gente pergunta para as crianças, de onde você acha que vem a verdura, o arroz, e as crianças, o primeiro ambiente que elas conhecem aqueles determinados alimentos é o supermercado, então elas acreditam que esses alimentos vêm de lá. Essa horta mandala e nessas vivências ecopedagógicas, a ideia para as crianças é que seja um primeiro contato com essa relação da produção de alimentos. Ela é muito mais complexa e necessita de uma vivência muito mais aprofundada e, portanto, esse contato inicial ele tem a função de despertar, né? A função de propor a reflexão para essas crianças. A gente acredita que essa importância maior ela ocorre para as crianças, mas para qualquer pessoa que chega aqui, que está distanciada desse contexto de produção de alimentos e do cuidado com a terra, que é um elemento importante da permacultura, mas para além disso, da educação ambiental como um todo e da vivência humana e sua relação com a natureza, esse princípio, né, que é o cuidado com a terra, as pessoas de meio urbano estão muito distanciadas, né, desse princípio. A horta mandala, então, ela vem proporcionar uma realidade de reflexão a respeito da produção de alimentos, da possibilidade de produção de alimentos em meio urbano, e aí a gente tem uma série de desdobramentos e reflexões necessárias para entender a importância, né, dessa produção de alimentos em meio urbano. Essa é a área da APP, a Área de Proteção Permanente, que fica ao lado da sede da Estação Luz. Essa é uma área que tem relação íntima com a Estação Luz e com as atividades da ONG, inclusive com as atividades de vivências ecopedagógicas. Nesse meio aqui, a gente traz os participantes dessas vivências ecopedagógicas para vivenciar, para experimentar um pouco desse contexto, dessa realidade em um meio mais fechado, de mata fechada. Essa área de proteção permanente ela tem inúmeras importâncias para as pessoas que estão aqui ao redor e que muitas vezes não sabem disso. Essa é mais um objetivo, né, das vivências ecopedagógicas, mostrar para essas pessoas a função de uma área de proteção permanente em meio urbano. Aqui se percebe que o microclima aqui dentro ele é diferente. Essa é a Estação Luz, um espaço de educação ambiental, permacultura, de vivências ecopedagógicas, esses conceitos que nós já vimos, que na própria apresentação da estação e da sede a gente pôde observar melhor a respeito desses temas um pouco mais na prática. A gente não conseguiu ver uma vivência ecopedagógica ocorrendo, né, porque não havia nenhuma vivência sendo desenvolvida aqui no momento, mas essas vivências estão constantemente desenvolvidas aqui, realizadas aqui. Elas não são suficientes para que as pessoas, os participantes despertem, né, para os temas da educação ambiental, da sustentabilidade e da relação do ser humano com o meio natural. Elas não são suficientes, mas elas vêm colaborar com esse tema que é tão importante, já que a partir dessas primeiras vivências, algumas pessoas passam a se interessar cada vez mais pelos temas dessa relação entre ser humano e natureza, e então essas pessoas passam a buscar então oportunidades de melhor relacionamento entre ela própria e a natureza e entre o meio em que ela vive, sua comunidade. Para quem tiver interesse ou curiosidade para conhecer um pouco mais a respeito desses espaços, o Facebook da Estação Luz de Ribeirão Preto está disponível em tela, assim como o link com alguns outros espaços de reflexão sobre permacultura e educação ambiental. Todos esses espaços estão de portas abertas, né? Espero que vocês tenham gostado da Estação Luz, estão todos convidados. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ao final aqui da apresentação do minicurso, eu vou colocar à disposição o meu contato da própria Estação Luz, contato do professor Gustavo. Eu espero, inclusive, que esse minicurso seja um despertar. A ideia é instigá-los, né, para buscar mais conhecimentos a esse respeito, já que esses conhecimentos envolvem uma
dedicação num tempo um pouco maior. Eu apresentei de maneira superficial um pouco desses conceitos. Como eu falei, é uma busca contínua, eu também aprendo muito e o tempo todo sobre isso, posso encaminhá-los inclusive para outros que saibam mais, né? Mas a ideia é instigá-los justamente para buscar mais conhecimentos a esse respeito. Só para concluir aqui, e concluo tratando a respeito das vivências ecopedagógicas, vocês viram no vídeo, né, um espaço de vivência ecopedagógica e não foi possível a gente ver uma vivência ecopedagógica em si sendo desenvolvida ali. Mas o espaço já ajuda a gente entender e imaginar como se dá uma vivência ecopedagógica. Ela é suficiente? A vivência ecopedagógica isoladamente ela não é suficiente para despertar sobre esses valores de uma sociedade de energia decrescente, enfim, que a gente já tratou aqui. Ela isoladamente não é suficiente. Ela é um esforço que caminha em direção a essa busca de disseminação desses valores e de despertar para esses valores, tá legal? Então, como eu disse, as vivências ecopedagógicas, né, elas buscam disseminar esses conceitos da vida sustentável, tá legal? E como que a gente busca disseminar esses conceitos, né? Proporcionando aos participantes oportunidades de contato prático com os temas ambientais. Numa vivência ecopedagógica, a gente tem ali um estudo um pouco mais aplicado de como funciona determinada tecnologia social, um biofiltro, uma fossa séptica biodigestora, um círculo de bananeira. Estou falando todos esses termos exatamente para que vocês fiquem curiosos para saber um pouco mais deles, caso já não saibam, claro. Mas são técnicas, né, relacionadas à permacultura e muito relacionadas a um gestor ambiental, né? Então eu acredito que aqui tem um colamento muito grande entre os temas, né, os conceitos que a gente apresentou aqui e os saberes que vocês vão desenvolver e precisar aplicar profissionalmente. Então, tais vivências buscam, né, por fim, levar os participantes a absorver essas mudanças necessárias, como eu já falei, ao desenvolvimento integral do ser e a sua saudável relação consigo mesmo, com o meio, com as pessoas que o cercam. Tá legal? Pessoal, essas são as referências que ficam disponíveis para vocês e nós utilizamos. Elas estão disponíveis na internet, vocês conseguem acessá-las e elas certamente vão proporcionar a vocês mais conhecimentos a esse respeito, tá legal? Eu agradeço a atenção de vocês, chamo aqui o professor Gustavo do meu lado para a gente concluir também. O meu contato, o contato dele estão aqui disponíveis, tá legal? O contato da estação também, nós estamos disponíveis, todos nós aqui para auxiliá-los nessa busca de mais saberes a respeito da educação ambiental e da permacultura como um todo. Muito obrigado.